Olá, alunos! Aqui é o professor Jones Pobel, da Rede de Ensino de Casimiro de Abreu. Hoje vou falar com os alunos de sexto ano e vamos falar de sistema sensorial. Espero que as aulas estejam ajudando vocês aos seus estudos, onde as escolas estão fornecendo várias atividades complementares para que vocês possam ter o conhecimento e a prática que está sendo desenvolvida pelo município. E o vídeo ele vem para complementar todo o estudo que você vem realizando, tá bom? Então vamos lá? Vamos estudar um pouquinho sobre o sistema sensorial? Então a introdução do sistema sensorial é formado pelos órgãos dos sentidos, cuja função é receber os estímulos vindos dos ambientes e transformando-os em sinais neurais, enviá-los ao sistema nervoso central para que ele seja interpretado e uma resposta seja dada. Então, o sistema sensorial ele tem a ver com os sentidos, né? De receber os estímulos de meios externos ou também dos meios internos, do sistema nervoso central, que é o responsável. Então, nós temos aí o sistema sensorial, onde o conjunto de órgãos captam os estímulos. Ele é chamado de SNC. Então, nós temos aí o olfato, audição, paladar, tato e visão. Podemos dizer que o sistema nervoso exerce suas atividades através de três funções. Quais são as três funções? Função sensorial, função integrada, função motora. Então, temos que aí, guardar as três funções básicas, né, das atividades. Função sensorial, função integrativa, função motora. O cérebro é de onde parte as ordens que determinam as diferenças de reações do nosso organismo. Então está aí o cérebro, e cada parte do cérebro nós temos as funções e as reações do organismo. Então essa imagem explica muito bem, desde a visão, o olfato no nariz, o paladar na língua, o som, né, que é captado pela orelha, e dentro da orelha existe um órgão específico que é encaminhado para o cérebro, principalmente para o cerebelo, e assim por diante. Então, existem determinados receptores capazes de captar estímulos diversos. Então, nós temos aí receptores e sentidos. Então, o primeiro receptor, quimiorreceptores. Quais são os sentidos dos quimiorreceptores? Olfato e paladar. Receptor, termorreceptores, é o tato. Mecanorreceptores, audição. Fotorreceptores, visão. Então tá aí o que seria o receptor e os sentidos relacionados a eles. Visão. Os olhos são os órgãos responsáveis por captar os estímulos luminosos e transformam em impulsos nervosos, e logo em seguida forma a imagem. Então tá aí. Os olhos se localizam nas cavidades orbitais e são auxiliados pelas pálpebras, sobrancelhas, cílios, conjuntivas e glândulas lacrimais. Então tá aí a explicação sobre a visão. Estímulos. Receptor, fibras aferentes, SNC, fibras eferentes. Então vem o receptor, faz a codificação, fibras aferentes, transmissão, SNC, interpretação, fibras eferentes, resposta. Exemplo, percepção luminosa. Então tá aí um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Estímulo, aí tá lá embaixo, luz. Órgão sensorial, estrutura acessória, olho. Então, o olho é a estrutura acessória.
transdutor, célula sensorial, célula da retina. Potencial de ação, transmissão nervosa, nervo óptico. Decodificação ou decodificador, sistema nervoso central, córtex visual. Então tá aí a explicação de como é feito a percepção luminosa. Mais aí uma explicação, né, mostrando as partes dos olhos, tudo que nós temos, né, a estrutura toda. Audição agora. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. No interior do ouvido existem células mecanorreceptoras. Estas células captam estímulos mecânicos, traduzindo-os em impulsos nervosos. A orelha, órgão responsável pela audição, está dividida em 3 partes. Nós temos a orelha dividida em 3 partes: externa, média e interna. Segue a numeração aí, número 1, lá na parte externa. Número 2 no meio, média, e na parte 3, a parte mais interna. A orelha externa tem como função conduzir as ondas sonoras até o tímpano. Então, a parte externa aí é sinalizada na imagem. Pavilhão auditivo, orelha, condutor auditivo, canal. Orelha média é uma pequena cavidade situada no osso temporal, atrás do tímpano. Dentro dela estão 3 ossículos articulados entre si. Ossículos são ossos bem pequenininhos, são os menores ossos do corpo humano, cujos nomes descrevem sua forma: martelo, bigorna, estribo. Então tá aí a explicação e o nome dos ossos. São os menores ossos do corpo humano: martelo, bigorna, estribo. Orelha interna é formado por escavações no osso temporal, revestidas por uma membrana preenchida por um líquido. É constituído pelo vestíbulo, pelos canais semicirculares e pela cóclea. Então tá aí a estrutura da orelha interna e os nomes referentes a ela. Próximo. Programação do som. Então, o som está aí a ilustração apresentando como o som se propaga, né? Propagação do som desde a orelha, canal auditivo, parte interna, né? Parte média, parte interna, até no córtex cerebral. Muito boa essa ilustração aí. Olfato. Agora vamos para outra parte sensorial do nosso corpo. O nariz é o principal órgão do sistema olfativo. Se divide em pirâmide nasal, septo nasal, fossas nasais. Então tá aí a imagem ilustrando as partes que foram descritas. Da pirâmide nasal, narina, septo nasal. Fossas seria a parte mais interna. Então tá aí. Em suas paredes nasais há uma série de prolongamentos que se insinuam em seu interior, chamadas de cornetos. Os cornetos têm a função de aquecer, umidificar, modular o fluxo do ar respirado. Então tá aí a explicação e a imagem sinalizando onde é. Próximo. O órgão olfativo é a mucosa que forra a parte superior das fossas nasais, chamadas de mucosas olfativa ou o amarelo
sinalizado aí. Para distingui-la da mucosa vermelha, parte vermelha, que cobre a parte inferior. Continuando a imagem apresentando para vocês. Então, nós temos os dendritos, que conduzem os estímulos das células olfativas, possuem prolongamentos sensíveis, ou sensível, né? Pelos olfatos, que ficam mergulhados na camada de muco que recobre as cavidades nasais. Então, nós temos aí uma explicação mais detalhada, mostrando como as células, né, nervosas, que tem a parte das células nervosas, os dendritos, fazem a captação do olfato. Paladar é uma capacidade que nos permite reconhecer os sabores das substâncias colocadas sobre a língua. Na superfície de cada uma das células gustativas, observam-se prolongamentos finos, como pelos, projetando-se em direção da cavidade bucal. São chamadas de microvilosidades. Essas estruturas fornecem a superfície receptora para o paladar, então, para sentir o gosto. A imagem apresentando aí a região da língua. Mais uma imagem microscópica, botão gustativo. Tipo de papilas gustativas que nós temos na língua, né? Circunvalada, foliada e fungiformes. Tá aí os tipos de papilas gustativas em nossa língua. E a região onde que se encontra. O receptor sensorial do paladar é a papila gustativa, formada por células gustativas. Então, cada região da língua nós sentimos uma parte, né, dos sabores, do olfato que é utilizado. Então, cada parte da língua sente algo diferente. Uma parte é mais ácida, outra parte é o salgado, na ponta é o doce, o amargo, mas lá no fundo, na parte bem interior da língua. Tato, recepção de diferentes sensações na pele. O tato é sentido através da pele, uma membrana que está presente em todo o nosso corpo, tendo como principal função protegê-lo. Além de proteção, a pele também exerce outras funções como respiração, onde a pele absorve oxigênio através dos seus poros. Excreção, na pele existem as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, por onde são eliminados o suor e a gordura. Tá aí a pele, né, um corte microscópico da pele, onde mostra o pelo, todas as partes que existem na pele. Lembrando que é dividida em camadas, a pele é dividida em epiderme, que é a parte mais externa, derme, que é a parte mais interna. E a hipoderme acaba tendo a junção do tecido epitelial e conjuntivo. Na verdade, tecido adiposo, que é o de amarelo, que é o tecido de gordura. Próximo. Tá aí os nomes dos receptores, que tem a ver com o tato, né? Então, cada receptor recebe as sensações de frio, calor, tato, pressão, dor, frio e calor. Conclusão, concluímos que o sistema nervoso central, SNC, através de seus receptores, tem a função de codificação, podendo assim transmitir cada informação mandada do corpo para o SNC, que significa o quê? Sistema Nervoso Central, que, por sua vez, interpreta dando-se a resposta aos sentidos. Então, aí essa é a explicação. Gostaria de voltar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido aí a explicação e que ajude no ensino de vocês.
Muito obrigado.